Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, programa que estamos tratando de um assunto interessante, o que a igreja ensina sobre o que acontece após a morte. O que acontece após a morte é um ramo também da teologia, chamada escatologia, estudando os novíssimos, as realidades últimas das coisas, estudando morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. Lembrando, liga rapidinho pra gente, daqui a pouquinho no final desse bloco vamos sortear o livro aqui do Fued, que a família aqui mandou pra gente, esse dicionário de termos religiosos. Eu disse a família, pois o Fued, o autor desse livro, faleceu no começo desse ano com 81 anos, era um jornalista, estudava teologia, escreveu esse dicionário de termos religiosos e os familiares mandaram aqui pra gente sortear para os nossos amigos, tá bom? Bom, gente, muita gente mandando aqui e-mail pra gente e recado via telefone e tudo mais. Lembrando que muitas perguntas que chegaram aqui, que são fora do nosso tema, ou que não dá tempo da gente entrar aqui no programa, por e-mail o Padre Guido responde durante a semana, tá? Não vou são tantas as perguntas hoje que não vai dar tempo de ler nem o nome de todos que participaram conosco aqui. Peço perdão se seu nome não foi lido aqui no ar, mas são muitos mesmo. Eu vou ainda ler alguns durante esse bloco, mas infelizmente não dá tempo da gente ler todos. O Padre Guido vai responder daqui a pouquinho a diferença entre juízo particular e juízo universal. Mas antes, quero lembrar a todos que na semana que vem nós vamos começar a exibir um material interessantíssimo que gravamos na nossa viagem, o Padre Guido, eu, nosso diretor o Bruno Bergamo e nosso câmera também o Guto Stancati, viajamos até a Itália, fomos até a Roma e também fomos até a Polônia, uma série de reportagens sobre a Polônia, preparando o nosso espírito para a Jornada Mundial da Juventude, que esse ano acontece lá em Cracóvia, na Polônia. Gravamos matérias interessantíssimas na Polônia e também lá em Roma, especialmente sobre as 4 basílicas lá em Roma. Por exemplo, olha, dá uma olhadinha nessa chamada que a gente gravou. Não perca no programa Eclésia desta terça-feira, vamos mostrar as principais basílicas de Roma. Espero vocês, terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no programa Eclésia. Uma chamadinha que gravamos lá na Praça de São Pedro, olha só que bacana, a gente estava lá na Praça de São Pedro. E nós vamos fazer o seguinte, na semana que vem, próximo à festa de São Pedro em São Paulo, vamos exibir justamente a matéria sobre a Basílica de São Pedro. Eu e o Padre Guido gravamos lá dentro da Basílica de São Pedro. Vamos conhecer um pouco da história dessa Basílica, o que foi possível a gente gravar. Estivemos lá no dia da festa da Divina Misericórdia, no domingo da Misericórdia, que é aquele domingo após a Páscoa. Tivemos a graça de participar, assistir à missa com o Papa Francisco, lá mesmo da Basílica de São Pedro. Vamos mostrar tudo isso na semana que vem. E também mostraremos na semana que vem a Basílica de São Paulo fora dos muros. Vamos conhecer o que significa essa basílica, por que ela foi construída lá, o que é essa história de fora dos muros. Na semana que vem, então, a primeira parte dessas matérias especiais, falando sobre a Basílica de São Pedro e São Paulo. Depois, na sequência, nas semanas, a gente vai falar depois com calma, vamos mostrar a Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica de São João Latrão e vamos entrar no assunto da Polônia. João Paulo II, a história da Polônia, os santos poloneses, aquele povo que sofreu, por exemplo, com o nazismo, com o comunismo, a expectativa da Jornada Mundial da Juventude. Olha, você não pode perder o programa Eclésia daqui para frente, hein? Se fosse você, eu não perderia nunca, mas especialmente nas próximas semanas teremos programas especiais, não percam mesmo, a partir da semana que vem, esse conteúdo exclusivo aqui para vocês, nossos amigos telespectadores, viu? Padre Guido? Sim. Vamos lá, não tem como fugir, o senhor tem que explicar isso pra gente. Que diferença é essa de juízo particular e universal? Eu separei aqui a pergunta do Igor Morvan, que é uma dessas perguntas que chegaram pra gente durante a semana. Antes ainda do programa começar, o Igor Morvan, nosso amigo aqui, que manda sempre perguntas interessantes pra gente, ele está dizendo o seguinte, olha, em relação ao juízo particular, ele até coloca aqui a citação do catecismo no número 1021 e no número 1022, 1021 e 1022 do catecismo, fala sobre a questão do juízo particular, isto é, somos julgados após a morte, ele lembra. Como conciliar, então, esse juízo particular, que ensina que a gente vai ser julgado após a morte, relacionado ao juízo universal? Ele até lembra a passagem do creio, lá na oração do credo. De onde há de vir a julgar em sua glória, de onde há de vir de novo em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Padre Guido, esse assunto é interessante e confunde. Perfeito. Explica pra gente. Sim. Gostaria que ninguém tivesse nenhuma confusão na cabeça, né? Vamos lá. Estamos diante de artigos da fé. Na hora da minha morte, na hora, a minha consciência, iniciando um tempo, entre aspas, diferente da eternidade, já me julga para a pátria do céu,
para o estado do purgatório, como também para o inferno. É chamado o juízo imediato particular. É um julgamento imediato de tudo o que aconteceu na minha vida. Agora, o juízo, eu gostaria de dizer, o juízo que mais, não somente interessa, mas mais é citado na Bíblia, 70 vezes, é o juízo chamado final. O juízo final e universal é a mesma coisa? Igual. Tá, juízo final e universal é a mesma coisa. Exato. Tá? Isto é, a descida de Jesus será ele o juiz. Certo. Não vai ser o Pai ou o Espírito Santo, é ele que tem essa tarefa. A descida de Jesus para julgar, nós falamos no credo, os vivos e os mortos. Quem são estes vivos ou os mortos? São Tomás de Aquino nos ajuda a interpretar esta palavra do nosso credo, com duas explicações. Uma pode ser ao pé da letra, isto é, julgar as pessoas que ainda estiverem vivas e as pessoas que já morreram. Outros, o vivo significa a pessoa que morreu com a graça de Deus, e os mortos, as pessoas que morreram sem a graça de Deus. Vou só repetir aqui, o Padre Grilo está explicando então que São Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja Católica, da história, recomendado inclusive oficialmente pela Igreja, tem duas hipóteses para explicar essa possibilidade. Repete para a gente, Padre Grilo. Exato. Quando nós pronunciamos a profissão, o artigo da fé de Jesus que vai descer do céu para julgar os vivos e os mortos. Significa que vai julgar a todo mundo. Poderíamos dizer logo assim, vivos e mortos pode ser entendido como pessoas que ainda estiverem com vida. Ao pé da letra. Ao pé da letra, e as pessoas falecidas. E no entendimento de São Tomás de Aquino, vivos pode ser a pessoa morta com a graça de Deus, portanto já está vivendo no céu, e os mortos, as pessoas que morreram e que estão no inferno. O que irá acontecer naquele julgamento final? Bate o julgamento com outro artigo da nossa fé. Não é difícil compreender, que nós chamamos ressurreição da carne. Certo. Isto é, a nossa alma vai se revestindo naquele momento também com o nosso corpo glorioso idêntico ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Portanto, quem estiver no inferno ficará não somente no inferno com a sua alma, mas também com o seu corpo, que nós chamamos glorioso, isto é, que nunca mais irá morrer. As almas que estiverem no paraíso serão revestidas também do seu corpo glorioso, como Nossa Senhora, como Jesus. E, naquele momento do juízo final, não existirá nunca mais o purgatório. Aliás, essa última explicação do senhor é a pergunta do Francisco Wagner, lá de Barbalha, se após o juízo final ainda existe purgatório. Não. Não vai ter mais função. Exato. E como você afirmava muito bem, do ponto de vista teológico, uma suposição teológica da presença do limbo, é que se ainda existir o limbo, digamos assim... O senhor se refere ao dos infantes, o limbo dos infantes, tá. Terminará também com o julgamento final. Porque ninguém mais está livre dele depois do juízo final, né, Padre? Inclusive, Henrique, quando eu era criança, lá na Itália, eu aprendia as primeiras noções do catecismo. Quando havia aquela pergunta a respeito dos novíssimos, a resposta era: os novíssimos são 4. Morte, juízo, inferno, paraíso. Não se falava nem do purgatório. Até porque o purgatório tem gente que não vai passar por ele. Exato. O santo, que bela essa sua pergunta. Quando a igreja proclama e canoniza uma pessoa, a alma desta pessoa já está no céu, gente. E tem a certeza, e é dogma de fé. Dogma de fé. Agora, acreditemos nós também que podemos fazer alguma coisa para aliviar os sofrimentos das almas que estão no purgatório. Fique tranquilo que amanhã,
haverá alguém que vai se lembrar também de nós se tivermos que passar pela experiência do purgatório. Se Deus quiser. Só recapitulando, juízo particular. A pessoa morreu, vai passar pelo juízo particular. Sim, exato. E juízo particular, não vamos pensar, meus amigos, num tribunal. É a nossa consciência imediata que na hora da morte já inicia exatamente a vida da eternidade para nós. O juízo, há uma coisa muito importante que devia dizer. O juízo final, citei antes que tem 70 vezes, está marcado na Bíblia. Vamos escolher uma das 70 vezes. Todo mundo tem o Evangelho em casa. Pegue o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 e seguintes. 33, exato. 33, exato, isso aí. É uma belíssima imagem do juízo final. Porque o juízo final, gente, não olha somente para o meu comportamento comigo mesmo, mas o meu comportamento diante dos outros. Vamos ler, é tão claro, é Deus Pai que diz: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, você me visitou, me vestiu, me alimentou, me abrigou, etc. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Gente, esta frase pode conferir, repito, o capítulo 25 de Mateus, versículo 32, 33 e seguintes. Agora, gente, Jesus falou isso 2000 anos atrás. Agora, o Papa Francisco, quando escreveu aquela bula a respeito do ano do Jubileu da Misericórdia, por três vezes, ele cita as 7 obras de misericórdia corporal e acrescenta as 7 obras de misericórdia espiritual. Não sei, Eric, se vale a pena repetir. Vamos lá, rapidinho, vale a pena. Porque catequese, gente, é muito importante. Está na bula do Papa. Dar de obras de misericórdia corporal. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, alojar os peregrinos, visitar os doentes e os presos, libertar os oprimidos e sepultar os mortos. Obras de misericórdia corporal. Tem tudo a ver, inclusive, com a da misericórdia. É por isso, ele fez questão de colocar na bula pontifícia. As 7 obras de misericórdia espiritual: dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, confortar os aflitos, corrigir os que erram, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas, rezar pelos vivos e pelos mortos. É completo. É verdade. E tenho certeza que o Papa Francisco, quando escreveu esta página, se inspirou ao tema que nós estamos tratando no programa de hoje. Bom, juízo particular está claro. Cada um vai ter o seu imediatamente após a morte. Juízo final, o juízo universal, aquele que quando chegar ao final dos tempos, não sabemos a data e nem a hora, um dia todos nós seremos julgados, independente de onde estivermos. No céu, no purgatório, até mesmo no inferno. Sim. Porém, esse julgamento final e universal não muda a situação do primeiro, né, Padre Guido? Absolutamente. Não vem uma novidade. O juízo particular já é decisão e o juízo universal apenas confirma a situação. A diferença é que o corpo glorioso estará presente. Exato, e terminará o purgatório, se tiver ainda o limbo também. Porque não tem mais função. Exato. E segundo São Tomás de Aquino, na expressão vivos e os mortos do credo, pode também significar isso. Os vivos, aqueles que já estão na glória eterna, e os mortos, aqueles que já estão condenados. Todos eles passarão por esse julgamento. Rapidinho um comentário. Já que nesse caso, Padre Guido, do corpo glorioso, a gente já não tem muito tempo, mas dá tempo, acho, de falar isso. O Eduardo Alcântara Silva, de Campinas. E como é que fica, então, já essa situação aí do corpo glorioso? Como é que fica em relação ao que a igreja ensina sobre a cremação e a doação de órgãos? Certo.
Ho una bella pergunta também nesta aqui. A igreja não se coloca contra a cremação de um corpo. Aliás, mantém até um grande culto, né, para as pessoas que morrem. A diferença do costume que nós temos aqui no Brasil. Eu sou italiano, na Itália, quando se faz uma cerimônia para um morto, é sempre com a missa de corpo presente e até o caixão é incensado. Né? Insensato por quê? Porque durante a sua vida foi templo do Espírito Santo, etc. Agora a igreja tolera a cremação, certo? Inclusive hoje, em tantos países onde se pratica a cremação, o sacerdote, quando recebe, estão liberadas as cinzas, costuma também dar uma bênção. Quer dizer, apesar de não incentivar, a igreja não proíbe. A igreja não é contra a cremação, né? Não. Muito menos a doação de órgãos. Exato, porque o corpo vem da terra e volta a ser pó. Não esqueçamos, gente, que no começo da quaresma, quando nós recebemos a cinza na cabeça, né? Antigamente o padre hoje disse convertei-vos e crede no Evangelho. Antigamente dizia, lembra-te que tu és pó e vai voltar a ser pó. Em alguns ritos ainda mantém essa fórmula do tu és pó. Ô, Padre Guido, lembrando, muitas mensagens serão respondidas por e-mails, que não deu tempo de trazer aqui, ou sempre que você mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br, você vai ter uma resposta. Mais cedo ou mais tarde, o Padre Guido responde. Por e-mail, o telefone fica inviável, mas por e-mail você receberá essa resposta. Duas passagens bíblicas rapidinhos aqui. Sim. Primeiro, eu vou lembrar que em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, é o embasamento bíblico para a doutrina dos novíssimos, a realidade últimas das coisas. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Muitas pessoas lembrando aqui para o senhor perguntar, e o purgatório, onde está na Bíblia? Para o senhor repetir, desculpa. E o purgatório, onde está na Bíblia? Responde para a gente, Padre Guido. No Antigo Testamento está bem registrado no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12. Não sei se vai dar tempo de explicar, estamos em cima da hora, né? Não vai dar tempo, Padre Guido, infelizmente. Mas olha, gente, todo mundo tem a Bíblia em casa. Repito, o segundo livro dos Macabeus, capítulo 12. Se alguém não acompanha a religião católica, não procure, porque foi tirado este livro. E o purgatório no Novo Testamento? Nas várias parábolas de Lucas. Não direto, né? Indiretamente. De uma maneira indireta, exato. Muito bem. Quero agradecer muitos telespectadores, como eu disse, não dá tempo da gente agradecer aqui, só alguns representando e agradecendo todos os telespectadores. A Kelly Siqueira, de São Paulo, capital, ela disse que está gostando muito do programa e que ela está ansiosa já para esperar esse programa no YouTube para poder partilhar. Olha, fica fácil você entrar no nosso portal da rs21.com.br, que é o portal aqui da nossa emissora, rs21.com.br. Você clicou em programas, você acha o programa Eclésia, todos os vídeos estarão disponíveis. No site também é possível saber como é que você faz para ficar sócio, porque é só possível esse programa estar no ar devido aos nossos amigos associados. O Paulo Antônio de Souza Oliveira, de Macaé, Rio de Janeiro, também está agradecendo, gostando muito do programa. O Gabriel Santos está dizendo que o programa está pequeno, não é 1h30 até que é bastante, só que o assunto é sempre bom, o papo voa. O Pedro Moreno também está agradecendo aqui o programa, muito legal. O Pedro Moreno é meu conterrâneo de Mococa, eu nasci na cidade de Mococa, apesar de ter morado pouquinho tempo lá. Padre Guido, o nosso programa já está chegando no fim, já vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho. Sim. Dá, por favor, as suas considerações finais, já a gente vai para o sorteio. Certo. Gente, não tenhamos medo, né, do que vai acontecer. Estejamos sempre bem preparados para a morte. Por uma coincidência, hoje é o dia de São Luís Gonzaga, que um santo que respondia aos seus superiores, e chegasse um anjo para me dizer que daqui a 10 minutos eu vou morrer, eu fico com o meu sorriso nos lábios. Olha que belo, com a consciência. Padroeiro da juventude. Exato. O meu grande abraço para tantas pessoas, é o Adalberto Gambalonga, Dona Ladi de Criciúma, o Pedro Oliveira, Dona Lúcia de Valinhos, Dona Cristina e Roberto Lori de Teófilo Ottoni, e mais uma vez termino manifestando minha solidariedade, meus pêsames, né, para os familiares, né, do seu Cristian, o pai do nosso seminarista Duarte, que ontem veio falecer repentinamente em Virgínia. E um abraço com o conforto religioso para a senhora Carla, sua esposa, né? Lembrar o senhor colocar na bênção agora que o senhor vai dar também, a Madre Maria Inês, que está acidentada, e o nosso colega Paulinho, aqui da emissora, que também está acidentado. Contamos com as orações de todos os nossos amigos telespectadores, né? recuperação. Irmã Maria Inês, conta com a nossa oração,
fique tranquila, coloquemos nas mãos de Deus e a senhora vai se recuperar. Também o nosso amigo Paulino, né? Se Deus quiser. Sofreu este acidente. Gente, não somos enfermeiros nem médicos, mas temos o poder da oração. Vamos desfrutá-lo e com certeza teremos uma bela resposta da parte de Deus. Para todos, meu abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Vamos fazer o sorteio, né, do livro que prometemos, né, o livro do FUED. Lembrando também, não esqueçam, curtam a minha página lá no Facebook, Apresentador Eric Módulo, ou seja, facebook.com/Apresentador Eric Módulo, que é um espaço também de divulgação das próprias coisas do programa Eclésia, né? Vou publicar lá bastante coisa relacionada ao nosso trabalho, inclusive programas anteriores, uma maneira também de divulgar aqui o nosso programa Eclésia e o nosso trabalho. Curtam lá a página. Vamos ver quem vai levar para casa o dicionário de assuntos religiosos aqui, que nós estamos sorteando hoje. Deixa eu ver. Vai para Altair Doronca, de Curitiba, Paraná. Parabéns, Altair, sempre participa conosco. Eu tenho a impressão que o Altair até já ganhou o livro outras vezes aqui, mas é sorteio, né? Bom para ele. Altair Doronca, de Curitiba, Paraná, vai receber o dicionário de termos religiosos do FUED Rezec Anderi. Muito obrigado pela participação de todas as pessoas que mandaram aqui contato para a gente. Não se esqueçam, se possível, torne sócio aqui conosco da associação. Se torne sócio da Associação do Senhor Jesus e ajude a manter no ar o nosso trabalho. Na semana que vem a gente se encontra, inclusive, com aquele conteúdo exclusivo, falando sobre as basílicas de Roma, tá certo? Espero vocês, uma boa semana e até lá. Tchau, tchau.